Glória ao nome do Senhor. Deuteronômio, capítulo 32. Não vai dar para nós ler tudo. Nós vamos fazer uma temática com Isaías 32, né? Isaías 32, o qual nós falamos sobre a rocha. E Deus falou aquele dia, né, da palavra. Amém? Deus avisou, Deus orientou. E o inimigo já agiu, né? Lutando contra, aleluia. Mas como Deus é fiel, né? Ele dará a vitória, né? Deuteronômio 32. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, santo nome de Jesus, vai glorificando a Deus. A palavra de Deus diz nos Salmos, eles entraram no templo e deram glória. Oh, aleluia, bem-aventurado aquele que dá liberdade no pé do boi junto, aleluia. Oh, vai cair nas águas. A Bíblia diz, aleluia, que foi no momento onde havia 3 orando, Pedro, Tiago e João, junto com Jesus Cristo, vira a glória do Pai, aleluia. E uma voz que veio do céu dizendo: esse é meu filho amado, é quem me compraz, aleluia. Aqui nós vamos ler aqui Deuteronômio 32, versículo de número 1. E nós podemos, aleluia, entender nesse cântico de Moisés. Você sabia que haverá 3 cânticos? Haverá o cântico da igreja, o cântico dos remidos. Haverá o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Os 3 cânticos vai haver lá no céu, amém? Os anjos vão ficar lá e a igreja vai adorar. E se você ver, aí terá o cântico do Cordeiro que venceu e o cântico, aleluia, de Moisés. É interessante, né? Canto dos ungidos, né? Então aqui ele estava, aleluia, em cântico e cântico profético, né? Para que acontecesse, aleluia, o alerta do povo de Deus. Amém? Irmão, se o irmão puder abaixar de tudo esse som, né? E aí a gente não fica com 2 vozes. É gostoso no fundo, tudo mais. Mas é importante que nós meditamos logo no breve tempo que nós temos. E se você ficar bastante atento, pode ser que você, aleluia, veja a glória do Senhor nessa noite. Hoje eu já chorei, já adorei, já exaltei, já bendizei o nome de Jesus. Aleluia. Tivemos aqui um culto no domingo, já tem gente querendo ser batizado, né? Você vê? A moça veio, ficou muito longe para ela, foi batizada em outra igreja. Agora veio outro, também já quer ser batizado. E a gente temos que continuar na missão, né? Então Moisés aqui estava agora, aleluia, liberando um cântico profético e cântico de despertamento, amém? E ele diz: inclina os ouvidos ao céu, e eu falarei e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva, e destile a minha palavra como orvalho, e como chuvisco sobre a relva, com gotas de água sobre erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, e engrandecerei o nosso Deus. Diga: eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. E Deus é fidelidade, e não há nele justiça, e justo e reto. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então nós podemos, aleluia, entender que o cântico de Moisés, aleluia, era para que a doutrina de Deus, da palavra do Senhor, ela fosse, aleluia, e alcançasse, aleluia, amém, no mundo espiritual. Tanto que ele chamou que a palavra viesse ao céu, aleluia, e também atingisse a terra. Ele estava ligando na terra e o céu, e ele estava abrindo, amém, o mundo espiritual, através do cântico, aleluia, e profecia, para que os céus estivessem abertos, aleluia, porque certamente ele estava usando, aleluia,
amém, a autoridade, aleluia, de Deus, na sua voz. Para quê? Para alcançar, aleluia, uma nação grande, uma nação poderosa. E certamente ele estava diante de milhões de pessoas. E ele certamente, ele estava proclamando, aleluia, a eles, aleluia, que a palavra de Deus, aleluia, agora viesse manifestada no céu, manifestada na terra, aleluia, e ela descesse como gota de chuva, como gota de orvalho, aleluia, sobre eles, aleluia. Dificilmente uma chuva, aleluia, não molha quem estiver, aleluia, no vento, no mel, amém? Quem estiver num espaço que não há cobertura, aleluia, e certamente eles não estavam, eles estavam tudo, aleluia, fora, eles tinham, aleluia, já vencido muitas coisas, mas como ele precisava, aleluia, dar um alerta, aleluia, porque haveria uma grande jornada. E o Deus que ele estava exaltando, o Deus que ele estava invocando, abrindo o céu, aleluia, para que a palavra de Deus, aleluia, fosse proclamada. Porque muitas vezes o céu fica pesado, as coisas acontecem, então ele já viu, aleluia, através da palavra, já profetizando para que o céu se abrisse, aleluia, amém? Para que as coisas começassem a acontecer no mundo espiritual, aleluia. E que houvesse um grande mover de Deus, aleluia, porque ele não queria que as palavras de Deus, aleluia, deixasse de atingir o povo de Deus. E muitas vezes as palavras que ele queria, aleluia, anunciar, aleluia, primeiramente era dizer o caráter de Deus e quem Deus era. E certamente que nele não havia nada de injustiça e de infidelidade, porque o caráter dele é fidelidade. E certamente a gente está diante dele. A Bíblia diz, onde estiver 2 ou 3 unidos em meu nome, eu estou no meio dele. E nós estamos aqui. Então por isso nesta noite, talvez você quer ver os céus abertos, e muitas vezes você quer ver, aleluia, coisas, então você, aleluia, tem que saber lidar com o mundo espiritual. Saber lidar com as coisas, aleluia, para que o céu, aleluia, esteja aberto, aleluia, e a manifestação, aleluia, da mensagem de Deus, aleluia, atinja, aleluia, as pessoas, atinja a igreja, atinja lá no mundo. E muitas vezes a gente, aleluia, está na igreja, a gente não entendemos, aleluia, que Deus é Deus, que Deus é Senhor, que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Ele é Deus de toda a terra, aleluia. E quando lidamos com Deus, como nós estamos diante dEle, nós não estamos diante de um palanque, amém? Amém? Político, onde há muitas promessas, há muitas pessoas que se apresentam, aleluia, como pessoas justas, pessoas leais, pessoas, aleluia, que até se torna aparentemente inabalável, amém? Pensa que não pode nunca cair, que sobe o poder para a cabeça. Você teve alguns que na hora de subir, aleluia, a rampa, aleluia, diz, bem Deus, aleluia, impede de subir a rampa. E certamente nós sabemos que muitos, aleluia, fizeram-se deuses nele, e fizeram-se deuses para as outras pessoas. E você prestar atenção, esses deuses, eles aparecem ainda na terra, aparecem muitas vezes nos cosmos, amém? Com nomes, e muitas vezes, aleluia, com influências, com coisas, aleluia, e para também atrair, aleluia, adoradores, aleluia, para eles. Então Moisés estava diante de um povo que tinha que ver o céu aberto, a palavra tinha que atingir, aleluia, porque eles tinham que saber que Deus é fiel, justo, aleluia, e verdadeiro. Ele não havia, aleluia, nele nada, aleluia, que eles pudessem apontar ou acusá-lo, aleluia, porque certamente nele não há deslealdade. Ele age em justiça. O Salmo 111, a Bíblia diz que Deus é, aleluia, paz, que Deus é verdade, que Deus é fidelidade, ele também fala da fidelidade, que Deus é longânimo, que Deus é misericordioso, aleluia, e Deus é justo. Então por isso que nós, aleluia,
temos que ver os céus abertos, as coisas, porque isso as pessoas às vezes estão esquecendo. E aonde as pessoas, aleluia, andam errante, as pessoas não se posicionam, e mesmo sendo o povo de Deus, mesmo sendo igreja de Deus. E aí aonde está o perigo? Então aí vem o alerta de Deus. Primeiro mostrando quem é Ele. Aleluia, no versículo 2 você vê: rodeja a doutrina, né, como chuva. Destila minha palavra com orvalho, chovi sobre a relva e gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor e enaltecerei o nome de nosso Deus. Eis a rocha, as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, justo e reto. Então, por isso que nós, aleluia, devemos atentar, aleluia, para todas as coisas. Porque nós somos sujeitos a falhar, a errar, né, como ser humano. Mas diante do que é Deus, os seus atributos, então a gente podemos, aleluia, na hora que errarmos, pedimos o perdão. E nós podemos ter misericórdia. E muitas vezes, aleluia, porque o tamanho de Deus, pela sua grandeza, pelo seu poderio. Mas sempre quando Deus dirige a igreja, dirige o seu povo, Ele quer, aleluia, endireitar, Ele quer conduzir, Ele quer ensinar. E Ele quer levar, aleluia, para a vida com Ele, aos cuidados dEle. Então por isso que Ele diz no 5, procederam corruptamente, está vendo? Contra Ele. E não são seus filhos, e sim suas manchas. E a geração perversa e deformada. E é assim que recompensas o Senhor, povo novo com ignorante. Aleluia. Não é Ele, teu Pai, que te adquiriu e te fez e te estabeleceu. Aleluia. Então você vê que Ele estava já com os céus abertos, aleluia, já fazendo pelas profecias os céus abertos, para exortar, para demonstrar, aleluia. Porque é loucura. É ignorância demais, porque certamente Deus, Ele tinha trazido eles para ser pai deles, para trazer eles como filho, para trazer eles como povo, para trazer como herança de Deus. Quando Deus chamou, Deus falou que tirou eles das trevas, tirou ele daquele lugar que ele estava do Egito, para ser propriedade exclusiva de Deus. Ele falou em Pedro 2,9, para proclamar as suas virtudes, aleluia. Antes não era um povo, mas agora somos povo de Deus, aleluia, porque alcançamos misericórdia. Então toda vez que a gente para diante de Deus, através da presença de Deus, aleluia, a gente faz uma análise, né? E ao mesmo tempo a gente ficamos ali entendendo que Deus, aleluia, como Deus, aleluia, como Senhor, aleluia. E por isso, toda ação como filho, toda ação como povo de Deus, tem que ser, aleluia, exercida com mais dignidade, mais honra a Ele. Porque certamente o princípio da honra a Deus, aleluia. Porque Deus, Ele deve ser honrado, deve ser louvado, deve ser exaltado, porque certamente, aleluia, tem duas coisas que acontecem. Se não haver honra a Ele como filho, se não haver honra como igreja, como povo de Deus a Ele, então, aleluia, nós somos desleal. Nós estamos, aleluia, a um patamar, aleluia, do nível, aleluia, de cegueira espiritual. Porque Ele é a rocha. Ele é Senhor, aleluia, e certamente a gente acaba sendo mancha, a gente acaba, aleluia, sujando, aleluia, o ambiente de Deus, o caminhar de Deus, o testemunho de Deus. Então por isso que é uma coisa que Deus requer da igreja, que a igreja, aleluia, seja, aleluia, fiel a Ele, leal a Ele, consciente, aleluia, a Ele, aleluia, como filho, porque a Bíblia é bem claro. A Bíblia ela fala, aleluia, que se eu sou pai, vai em Malaquias, amém? 3, se eu sou pai, aonde está o temor para comigo? Se eu sou Deus, aonde está a minha honra?
Então muitas pessoas com o tempo vão se perder, vão se afastar, vão se enganar, vão se iludir, aleluia, e de repente, aleluia, eles ouvirão a voz do Senhor. E Deus sempre dará a eles, aleluia, através da palavra, através da pregação, através do sonho, de visão, talvez de um sinal, através do próprio trabalhar de Deus na vida do ser humano. E por isso que então ele disse no versículo 7, lembra dos dias de antiguidade, atenta para os anos de geração em geração, e pergunta ao teu pai, aí ele te informará. Os teus anciões, e a eles te dirão, né, que está escrito, quando o Altíssimo distribuía a herança às nações, e quando separava os filhos dos homens, um dos outros, fixou os limites aos povos, e segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, e Jacó é a parte da sua herança, aleluia. Achou-se numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, né? Povoado de uivos. Rodeou, cuidou dele, guardou-se como menina dos teus olhos, aleluia. Então você viu que Deus, aleluia, estabeleceu uma mudança para todos os destinos da nação de Israel. Eles se tornaram, aleluia, o seu povo. E certamente como povo de Deus, aleluia, ele estava trabalhando, cuidando deles, trazendo eles para a presença de Deus, aleluia, e mostrando as coisas que ele poderia fazer, aleluia. Fez luminares, aleluia, o fogo que iluminava de dia, a lua que iluminava à noite. E ele fez muitas coisas, ele organizou, aleluia. Ele instituiu leis a eles, a constituinte, para organizar. E ele separou, aleluia, cada um deles para receber sua promessa. Deus instituiu famílias entre eles, aleluia, entre os casais, aleluia. E Deus então fez o quê? Que eles agora tivessem tudo, aleluia, os benefícios, e os filhos eram herança do Senhor. Então ali não era só um grande ou um médio, eram todos eles, aleluia. Porque Deus, aleluia, ele é o Deus de toda a família. E ele instituiu a família. Por isso que quando Isaías, você vê Jeremias, aleluia, 31, ele diz, eis que naquele dia ele será o Deus de toda a família. Então, muitas vezes a gente vê que o trabalhar de Deus é uma coisa gloriosa, porque tudo que está desorganizado, ou está perdido, ou está sem, aleluia, sem luz, que está sem direção, ou sem qualquer tipo de caráter, todos perdidos, ele traz, aleluia, e coloca todas as coisas no lugar certo. Então, por isso, essa ação de Deus, ela faz que nós, o povo de Deus, a igreja de Deus, a família de Deus, ela seja bem-aventurada. Porque a Bíblia é bem claro, Salmo 128, bem-aventurado é os que temem ao Senhor, o que, aleluia, guarda os seus mandamentos. E a sua família, seus filhos em volta da sua mesa, será como rebento cheio de vigor. E bem-aventurado a nação, aleluia, e cujo o Senhor é Deus. Então nós, como servos de Deus, igreja de Deus, aleluia, nós estamos diante do Todo-Poderoso, diante do Altíssimo. Por isso que esse nome que nós vemos ali, Altíssimo, significa acima de todas as coisas. Você vê que ele trocaram o nome deles várias vezes. Ele se apresentou como Jeová, Nissim, o Senhor é minha bandeira. Ele se apresentou como Jeová, Rafa, o Deus que sara. Ele se apresentou como Sequetu Avel. Ele se apresentou como Jeová Iafé, que é o nome de Deus, né? Iafé, aleluia, Deus de guerra. E certamente Shalom, o Deus da paz. Ele se apresentou como Chamar, o Deus presente. São os 7 nomes redentores que Deus atribuiu, mas alguns que surgiram, ali no meio deles, como momentos que ele diz, o Senhor é justiça nossa, o Senhor é nossa delícia. E se você prestar atenção, houve momento que eles coroaram a Deus com palavras, com adoração, aleluia, por causa da presença gloriosa de Deus.
Porque eles viram, aleluia, que ele era poderoso, era grande para fazer, aleluia. E só ele, aleluia, pode colocar o que está errado no lugar, aleluia, e pode mudar as coisas. Ele pode parar o sol, aleluia, para Josué vencer batalha. Ele pode fazer água vir, aleluia, do deserto, aleluia, e pode encher rios, aleluia, mesmo que não chova e mesmo que não há vento, aleluia. Ele pode fazer o sobrenatural acontecer nos céus, na terra, em todo lugar, aleluia. Se ele tiver os seus inimigos, aleluia, ele abate, aleluia. E se ele tem o seu povo, aleluia, ele é o guarda de Israel, aleluia. E é certo que ele abaixa o seu olhar como se fosse uma águia. Nada foge aos teus olhos. Uma águia, ela vê de distância, aleluia. Ela vê o seu filhote. Vê se está só ligado por mim, irmão. Eu parece que eu pus para gravar, não sei se continua, mas dá uma olhada, que às vezes a gente confunde. Porque eu estou exaltando o nome do Senhor, invocando o Senhor, o nosso Deus, aleluia, e vou anunciar, aleluia, as palavras dele aqui nesta noite. Bendito seja o nome de Jesus. Oh, Reda Candalaba Surianda Labalai. Oh, Espírito de Deus, aleluia. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, redandabasuriete calabassuba. Oh, santo é o nome de Jesus. Bendito seja para todos sempre. Oh, aleluia. Obrigado, Deus. Aleluia. Então, por isso que nós, aleluia, devemos entender o valor que Deus dá para nós, ou a forma que Deus, aleluia, quer nos conduzir, quer cuidar e quer relacionar conosco, é uma forma, aleluia, que a gente deveria glorificar Ele, aleluia. Porque certamente Ele, aleluia, tem o melhor para nós. E outra coisa, Ele vai estar com os olhos sobre nós. Amém? Como uma águia, aleluia, ele leva, ele guarda, ele conduz, ele esconde e ele protege. Se você prestar atenção, a águia é a que ela sobe mais alto do que você imagina. E lá de cima, ela olha na terra e vê um pequeno pintinho, sabia? E ela vê de quilômetros. Por isso que a águia, ela voa, ela pesquisa e tal. E de repente o passarinho de casa some. O que aconteceu? Como é que ele achou? Porque ela tem um olhar, amém, sobre a terra. Assim, então, Deus é o que ele disse. Se todos eles tiveram experiência com Deus, as suas famílias agora deveriam saber que o Senhor é bom, que o Senhor é grande. E o que ele tem nos pensamentos, o que ele tem de atitude, são atitudes, aleluia, poderosas, aleluia, ao nosso respeito, aquele que é o povo dele, aquele que é servo dele, aquele que é a igreja dele. Então, por isso que ele disse aqui no versículo, você vê aqui no versículo agora 11. Vamos ler o 10 e o 11. Achou numa terra deserta, tá vendo? Ó? Situação difícil, tá vendo? Não é no solitário, povoado de ruivos. Quer dizer, ele encontrou um povo gemendo, um povo sofrido. Um povo, aleluia, o que é uivo? Um povo que gritava de dor. Um povo oprimido. Um povo escravo. Certamente um povo pequeno. Um povo que em Deuteronômio fala que Deus escolheu esse povo, não porque eles eram bonitos. Eu já mostrei isso aqui para vocês. Mas é porque ele disse, esse será o meu povo e eu serei o seu Deus. Então Deus queria um povo para si, um povo exclusivo, um povo santo, um povo, aleluia, para celebrar o seu nome, para exaltar o seu nome, para conhecer as suas obras. E foi o próprio Deus que revelou. E por isso que Moisés, agora anunciando as profecias, ele diz, o povo, aleluia, sentia solidão, estava depressivo, aleluia, não tinha comunidade, não tinha comunhão, não tinha nada. Era que nem meu pai dizia, né, está no meio de animais, né? Você pode ver que pessoas violentas, ou pessoas que não sabiam para onde ia, o que se fazia da vida. Então aí a gente fazendo um resumo, você vê que achou numa terra deserta, quer dizer, o que é deserto? Não tinha nada. E não é um solitário povoado de uivos, tá vendo? Rodeou e cuidou dele.
e guardou como a menina dos seus olhos. Bendito seja o nome de Jesus. Então você vê que ele fez algo especial, algo glorioso, algo bendito, aleluia, que é digno de um grande Deus, aleluia, de um grande Senhor, o Deus de toda a terra. Por isso o nome dele é o Senhor dos Exércitos, aleluia. Oh, bendito seja o nome dele. Então você vê que ele fez, aleluia, o melhor que ele tem, aleluia, para eles. Amém? E aí, então, ele se tornou, deu exemplo como águia, aleluia, começou a conduzir-os, guardá-los, aleluia, porque Deus, aleluia, olhava para eles e via a fraqueza, via, aleluia, a falta de sabedoria. Deus via tudo que, aleluia, podia se encontrar, a ignorância, a cegueira, aleluia, um povo que não tinha, aleluia, como se levantar, andavam reclinados no deserto, sem provisão. Aleluia. E certamente a proteção deles, aleluia, era o que Deus queria fazer. Então aí ele deu a ilustração no 11, como águia desperta sua ninhada, e voeja sobre os seus filhotes, e estende as asas, e tomando-os, o leva sobre elas, aleluia. E assim o Senhor guiou, e não havia com eles Deus estranho. E ele fez cavalgar sobre os atos da terra, e comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura perdeneira. Aleluia! Colhada de vaca e leite, e de ovelha com gordura de cordeiro, e de carneiros que pastavam em baçã, e de os bodes. E com mais escolhido trigo, bebesse do sangue das uvas do mosto. Aleluia! Então você vê solitário, um povo sofrido, um povo em depressão, um povo doente, um povo perdido, aleluia, um povoado, aleluia, que não tinha cuidado de nada. Porque uma pessoa que não tem boa comida, não tem boa bebida, não tem proteção, um povo que vive assim é uma tremenda miséria, aleluia. Então é isso que havia, miséria neles. E quando Deus, aleluia, chamou para seu povo, e ele veio, ele começou a mostrar a novidade que ele tinha para eles, o melhor da terra, as melhores bênçãos, as melhores vestes, aleluia, o melhor dele, e ele fazia como a águia, aleluia, descia sobre ele. Imagine aquela multidão de milhões, a águia descendo, aleluia. E Deus então, com as mãos dele, ele punha eles, aleluia, no ninho, aleluia. Guardava, muitos deles se perdendo e de repente trazia, aleluia, para o ninho, aleluia. Porque ele queria guiar, ensinar, fazer eles crescer, aleluia, e fazer que eles andassem debaixo da sua proteção, aleluia. Só que não havia deuses estranhos, não havia nada, aleluia, que estava impedindo esse relacionamento. E é onde que nós deveríamos tomar cuidado. Porque Deus, ele dá o melhor, ele faz o melhor, ele protege em tudo, e tudo acontece na presença dele, aleluia. Porque certamente ele é quem dá água, ele é quem dá comida, ele é quem dá bebida, ele que faz todas as coisas, aleluia. Mas só que ele quer ser o único. Ele não quer jamais, aleluia, que nossos lábios professem o nome de outros deuses. Que nós colocamos outras coisas que se tornem barreira, aleluia, para com ele. Imagine, nós colocamos barreira diante daquele que nos salvou, que nos acolheu, que nos deu sinais, aleluia, do seu poderio, da sua graça, aleluia. Então é essa visão que não se deve perder. Perder o sentido da adoração, do louvor a Deus. Louvor que muitas vezes, aleluia, sobe para ele, aleluia, com honra, com glória, com louvor. Bendito seja o nome de Jesus. Hoje eu fazendo uma oração, os carros estão tudo consertando, né? Eu disse, Senhor, o Evandro, né, que o senhor não sabe que é o mecânico, levou para consertar, para fazer outras coisas. Depois a marcha do Fiat também estava com problema, ele levou lá, levei lá também, e aí eu estava fazendo umas orações. E a presença de Deus, aleluia, era gloriosa. E aí eu vim até num cantinho, mas sempre tem uns momentos de oração, fica livre, aquele momento, começa a orar, aí eu abençoando o lugar, o ambiente, aí Deus traz paz e prosperidade, aleluia, e traz salvação. Porque certamente é isso que Deus faz, aleluia.
Porque nós somos servos de Deus, nós somos a igreja de Deus. E nós temos todos os benefícios, aleluia, de Deus, não só para nossas vidas, mas para abençoar as outras vidas, aleluia. E certamente as outras vidas se beneficiam, aleluia, quando você está chegando com a bênção de Deus. Certamente você pisa no lugar, pisa em qualquer lugar, você, aleluia, é abençoado do Todo-Poderoso, você é servo do Deus Altíssimo, filho do Deus vivo, você é povo de Deus, é a igreja de Deus, aleluia, e você tem autoridade, aleluia, nos ambientes, nos mundos espiritual. Você pode declarar tanto a justiça de Deus, como o juízo, como também as bênçãos de Deus. Como você pode levar a cura, como você pode levar juízo também, e pode levar correção através das palavras que são lançadas. Basta abrir o mundo espiritual, basta anunciar os céus, aleluia, e tem alguém sentado, alguém sublime, alguém poderoso, que é o único verdadeiro, aleluia, que não troca, aleluia, o seu nome por outros deuses, aleluia, e ele não aceita suborno, não aceita corrupção, aleluia. Justo, fiel, verdadeiro, Deus de provisão, Deus de cuidado, Deus, aleluia, que coloca, aleluia, todas as coisas no devido lugar. Ele instrui família, ele instrui povo, ele instrui nação, ele coloca, aleluia, tudo no seu lugar, ele distribui os bens, as riquezas, aleluia, de acordo com a sabedoria de cada um também, e também de qual também os projetos que ele tem. Então por isso que ele falou, é como águia que leva os seus filhotes para o ninho, assim o Senhor guiava o seu povo, aleluia. Só que eles, aleluia, não valorizaram da forma que devia ser valorizado. Então tudo aquilo que não é valorizado como deve ser valorizado, acaba perdendo sentido. Você pode ver, você tem alguma coisa guardada lá, você não valoriza mais, né? Joga na gaveta, e aí vem a barata, vem a traça, né? Quando você vai procurar, pronto, né? Enferrujou, né? Perdeu, né? Se acabou. Não é? Porque o tempo ele desgasta, o sol, o calor, as coisas, a própria natureza, as próprias coisas que existem, a própria terra, o próprio vento, o sol, né? O frio, chuva, tudo isso aí faz um conjunto de coisas que destrói, né? Olha aqui no carro, meu carro fica muito no sol, você viu a pintura dele? Um lugar está verde, outro lugar está amarelo. E depois que queimou tudo, que eu fui jogar um cobertor, fazer isso. E um dia eu falei, Deus, podia andar naquele carrão que passou ali. Aí Deus falou, olha, se você pegar aquele carrão e te der, você vai fazer que nem isso aí, vai deixar no sol queimar. Aí eu olhei para o carro e falei, Deus, você tem razão. Porque na verdade ele sempre tem razão, viu? Não adianta alguém querer levantar o nariz para ele e contender com ele, viu? Tem que aceitar, aleluia, o que ele tem a dizer, o que ele tem a falar, o que ele tem a fazer, porque sempre ele fará, aleluia, o impossível, as coisas do jeito dele, e no final da história dará tudo certo, aleluia. Você vê que ele levou o povo para o deserto, mas no deserto ele poderia dar água. Ele levou o povo para passar por todas as nações, que Nineu, Eteu, morreu, todos eles, mas Deus disse, vocês passarão todos eles, aleluia. E é onde vocês colocaram as plantas dos pés, como ele disse para Josué, aleluia, e lá vocês vão vencer, aleluia. Te darei por herança, apenas medida na palavra, de noite farei prosperar o seu caminho, aleluia. Então certamente é isso. E aí no 13, ele fez cavalgar, quer dizer, ele fez que eles tivessem uma vida, aleluia, além digna. E certamente essa dignidade, ela não poderia, aleluia, ser traída, ser desleal, aleluia, ou ser ingratidão em entrar. Porque hoje, você viu que eu oro, Senhor, depois que o Senhor deu muitas coisas, fez muitas coisas para as pessoas, você convida para vir no culto, a pessoa coloca, não, hoje não dá, tem meu futebolzinho, minha academia, Às vezes até as ofertas ficam nas academias, às vezes no passeio, em tudo. Não que é errado. Muitas vezes a casa de Deus, as coisas de Deus, a obra de Deus, o louvor a Deus, ele fica vedado.
E isso aí acaba sendo um bloqueio. A gente acaba perdendo um relacionamento certo, aleluia, que nos trará benefício, nos trará honra, nos trará glória e te colocará nós, aleluia, no lugar seguro. E a gente vai perdendo sem perceber, porque as coisas vão tomando lugar. Outros deuses vão chegando. Aí nossos ambientes vão mudando. E a gente vai tomando, aleluia, uma porção de ser ingrato a Deus. E aí aonde que o erro vem depois de muitos anos, talvez venha até no mesmo mês, na mesma semana, através de tal atitudes. Então foi isso que Deus falou. O que eu cuido deles, o que eu faço por eles, como eu vejo, o que eu proporciono para eles, aleluia. Eles tinham, aleluia, que de jamais esquecer, jamais deixar, aleluia, de me adorar, de me honrar. Aleluia, ser um povo fiel a mim, leal. Então por isso que ele continuou falando agora no 15. Aonde Moisés então concluiu, aleluia, que eles se perderam porque deixaram, aleluia, as suas barrigas crescer. Eles ficaram cheios de muitas coisas. Você imagine, você tem o melhor do queijo. Você viu que Deus falou ali, a comida que eles comiam? Se você prestar atenção ali, dá água na boca, né? Mel que escorre na rocha, queijo, coalhada, né? Às vezes o leite, né, eu não gostava de coalhada, mas tem essas coalhadas de iogurte, só que tá bem carinho, antigamente era R$2,50, 3, tem lugar que você pode ver uma coalhadinha, no copinho, 6 pau, 7 pau, tudo bem, Deus pode dar, né, porque dá o dinheiro, não vai lá e compra, mas você imagina, não é gostoso? Ainda mais tem aquela coalhada que vem com mel junto, você imagina você com aquela coalhada de vaca, de gado, bem feito na hora, e o mel que eles iam tirar lá da rocha. Amém? Inclusive, você vai no favo de mel da rocha, ou não, fazer o mel botar na rocha para eles e passar um melzinho na coalhada. Vai dar até vontade de vocês fazerem isso. É gostoso, irmão. Amém? Você pegar. Só que hoje tem esse mel aí, o tal de caro, né? Eu fui pegar outro dia um tubinho de mel, estava escrito promoção de mel. Quando eu cheguei lá, fui pôr a mão, olhei R$32. Aí fui abaixando, chegou no minarzinho, esse tamanho era 15. Falei, essa promoção tá cara ainda, viu? E não é o mel verdadeiro, é o caro. E certamente, você imagine que Deus proporcionava, aleluia, um banquete para eles no deserto, aleluia. E quando quisesse uma aguinha, era só falar com Deus, tocar na rocha, ele produzia água da mina para eles beberem, aleluia. Você imagina, já bebeu uma água da bica, saindo na rocha, aquela água branquinha, o irmão que às vezes já fez, né, uns passeios aí para caminhada, né? Não é pecado nenhum, né? Já entrou para esse lugar, da bicicleta, tu não faz muito isso, então, né? Você chegar naquela biquinha lá, descendo, onde ninguém passa, ninguém faz xixi lá, não faz nada, não é a bica bichinho que você chega ali, só de aparecer atrás da bica, você fica com medo de morrer, de tão mau cheiro que é, ama. E esse tempo tinha uma placa, ela foi buscar água, essa água está imprópria para beber. Então o que Deus estava fazendo com eles, aleluia, era coisa poderosa, coisa gloriosa, aleluia, não. Eles estavam tendo coalhada, com mel, aleluia, azeite, eles estavam tendo carne, aleluia, não. Carne, ali se prestar atenção. Aquela carne boa que eles comiam, aleluia, todos eles, aleluia, e por isso, aleluia, eles foram, aleluia, se perdendo naquilo, e esqueceu, aleluia, da adoração. Versículo 15 para nós adiantarmos. Mas engordando-se o meu amado, deu coice, tá vendo? E engordou-se, engrossou-se, e ficou nédio, e abandonou o Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Então você viu que a riqueza e todo o bem que Deus fez para eles, aleluia, ainda houve ingratidão, houve deslealdade. Por quê? Porque certamente barriga cheia, goiaba tem bicho, aleluia. Isso é um ditado antigo. E certamente é um erro que muitos estão cometendo. Amém? Muitas vezes a gente começa a ter muitas coisas, a gente fica que nem Abraão, recebe a promessa de Deus, o Isaac espera 10, 20 anos, 40 anos para ter a bênção, depois que tem a bênção, aí cai no mundo, viu? Aí você quer frequentar lugares, tá? Aleluia, sem exaltar Deus. E se tem um carro melhor, às vezes nem põe Deus lá dentro, viu? Coloca aquele amigo do coração, aquele parente que vem lá do outro lado do mundo, viu?
só para comer, desfrutar, aleluia, e ainda senta na sua casa, coloca o pezão no sofá, aleluia, e muitas vezes pega o cigarro, acende e queima o seu tapete, aleluia. E muitas vezes derrama cachaça, derrama bebida, aleluia, nos seus móveis da sua casa, aleluia. E muitas vezes, aleluia, no seu carro bonita, aleluia, depois de ter bebido muito vinho. E se bobear, aleluia, ele não faz nada, aleluia, que lhe presta, que é digno de louvor, porque a maioria acaba se tornando ingrato. Porque o esquecimento, a satisfação, talvez até mesmo, aleluia, o coração, aleluia, apegado a Deus, aleluia, pode se perder. Porque as coisas vão tomando lugar, irmão. O materialismo vai tomando lugar. As coisas vão entrando de tal forma, o trabalho, o estilo de vida, amém, irmão? Chegamos arrastando a cadelinha, somos salvos por Ele, e a gente esqueceu de permanecer na salvação, aleluia. E aí a gente acha agora que Deus, aleluia, aceita tudo nós podemos fazer, nada tem problema, aleluia, não devemos mais orar, não demos mais culto a Deus, aleluia, e aí começa um processo, aleluia, de queda. Porque se vai esvaziando de Deus, vai enchendo de outras coisas, você tem a tendência, aleluia, de ficar, aleluia, orgulhoso, ficar vaidoso, o eu entra. Não é aquela confiança, esse cara sou eu. Tem dinheiro no bolso, vai no banco, passa o cartão. Monta no carro, acelera, aquele motor. Esses dias atrás eu fui para um lugar, eu fui no médico, fazer uns exames. Aí isso aconteceu, passou um carro, eu não sei, assim, que ele tem 2 escapamentos grandes. O irmão que trabalha com automóvel deve ter encontrado alguns, né? Tal de Andy, não sei mais aquele carro lá. Assim, ele tem 2 escapamentos atrás, ele anda. Não sei se já viu já. Ele tem um nome. Parece um carro estranho, mas com 2 escapamentos atrás, dos 2 lados, assim, atrás sai. E ele acelera. E ele. E a pessoa já faz aquilo, parece um avião passando, viu? E certamente eu estava no Zimbo Maia, do lado, e ele estava do lado de lá. Eu dei graças a Deus, ele estava bem do meu lado, né? E eu vendo atrás do escapamento, falei, assim, esse cara tem que ir para outro lugar, muito barulhento, tá vendo? E eu falei, o que é isso? Então as pessoas, aleluia, pensam como um avião, aleluia. E quando compra no helicóptero, a vaidade, uma chacrinha boa, aí agora vem de semana, o pesqueiro, aleluia, amém? Aqueles peixes primeiro observa, deixa tudo gordo, aí fica fácil pescar, mesmo. Aí vai lá, bota isso, pega, vamos fazer um peixe, aí vai para a churrasqueira. Então uma pessoa vai tendo tudo isso, é coisas da vida. Só que sem perceber, aleluia, ele vai enchendo de churrasco, vai enchendo de vaidade, vai enchendo das coisas deste mundo, aleluia, e esquece, aleluia, quem foi que o abençoou, quem deu saúde para comer, quem que proporcionou aquilo para ele. Então aí aonde que Moisés estava dizendo, aleluia, já que os céus estão abertos, algumas coisas têm que ser ditas. Ele tem que ser exaltado, ele tem que ser honrado por todas as coisas que ele fez. E por tudo aquilo que ele é. Mas também agora, vocês têm que tomar muito cuidado, aleluia, porque a barriga cheia, aleluia, barriga gorda, de tudo, aleluia, amém? Satisfeita da bondade dele, pode não deixar ele. E certamente é isso que é o perigo de muita gente. A pessoa chega na igreja e não tem nada. Ela alivia, cura doença. Agora só vive na academia. Se eu encontrei com uma ali, aí vinha com shortinho cor-de-rosa, eu até assustei a mulher. Eu fui catar uns negócios que estavam no sofá, né, porque eu pego uns pés assim para guardar no meu estoque, quando quebrar alguma coisa eu tenho aquela peça, né? Porque você vai comprar aquela pecinha, né, hoje está bem carinho, os pessoal estão cobrando caro, né, os materiais metálicos, qualquer coisa que é feita assim, que tem aço, né? Certamente é isso. Aí então eu saí assim, assustei, eu olhei, e aí está na academia agora. Aí eu olhei, a bermudinha cor-de-rosa mesmo. Aí irmão, falei, não parece aquela mulher que um tempo atrás usava umas roupas mais decentes, que vinha para a igreja orar, aleluia, e se bobear, aleluia, estava com a latinha do lado ainda. Então você percebe, aleluia, que a vida está um mar de rosa.
E certamente está engordada, está enganada, está embutida por alguma coisa. Então por isso que ele diz no versículo 15, mas engordando-se, o meu amado, quer dizer, ó, a quem Deus ama, aleluia, deu coice, né? E engordou-se, engrossou e ficou nédio. Quer dizer, ficou bobo, ficou desatento, desapercebido. E abandonou o Deus que o fez. E desprezou a rocha da sua salvação. Então você viu que é isso que é o problema. Uma vez eu estava, quando eu tinha ali embaixo um comércio, pequeno comércio, e ali na frente tinha uns gado que às vezes ficava ali. E tinha um bezerro pequeno assim, né? E teve um rapaz que ele chamava Luiz, aqui, o irmão Zé Roberto, que era goleiro, tal. Esse que morava aqui na esquina há muitos anos. São um carmelão, aquele povo. Aí o que aconteceu? Ele era grandão, né? Ele era bem crescido. E ele pegou uma vara e ficou batendo nas costas do boi, do bezerro. E depois eu fiquei olhando, ele batendo. Daqui a pouco, então, aquele homem virou, amém? Por cima das costas do bezerro. E o bezerro foi, pum, deu um coice e pá, jogou na terra. Aí ele criou, né? Ele ficou branco. Aí veio ali para mim poder emprestar algumas coisas, para ele bater o pó, para ele beber um copo d'água, não. E ele disse para mim, importa que eu estou vivo, não? Porque ele não imaginava, aleluia, que aquele bicho que estava ali pequeno, aleluia, ia dar um grande tombo nele, não. Porque eu nunca tinha visto um bezerro daquilo. Ele puxa por baixo, joga nas costas e dá uma casquinha e joga de costas no chão, aleluia. E já dá um coice. Então é isso que Deus estava dizendo. O amado, aleluia, ficou desapercebido, ficou nessa, aleluia, e ainda, aleluia, começa a dar coice, quer dizer, fica sem educação, falta de respeito, amém? Todas essas coisas é coice para Deus. E aí, aleluia, a pessoa, aleluia, não tem mais nenhum tipo de temor. Só que mais cedo, mais tarde, aleluia, certamente o que vai acontecer? Ele vai se perder de tal maneira, aleluia, que quando ele vê, já não tem mais Deus na vida. Já não tem mais Deus fiel a ele, Deus na vida dele, Deus guiando, Deus guardando, Deus, aleluia, alimentando, Deus sustentando, aleluia, Deus, aleluia, o deixa, porque certamente, aleluia, Deus não tem mais lugar na vida dele, e não tem mais lugar na vida dela, amém? Então o perigo é de quem está gordo, fica orgulhoso, metido, desapercebido, vai ficando com amnésia, e de repente, aleluia, fica sem educação, sem temor. É isso que Deus está dizendo. O coice que eles deram a Deus, por causa de ter tudo aquilo que Deus deu para ele. É a mesma coisa você ajudar uma pessoa, socorrer, fazer tudo. Aí a pessoa estava na cama, hospitalizado, doente, você tratou, deu comida, papinha, sopa de galinha. Não é? Deu para ele uma comida forte, um feijão, né, com alguma coisa. E aí depois comprou até umas vitaminas, uma B12, para ele se fortalecer. E a hora que ele ficou forte, aleluia, ele te estranhou, aleluia, e quer bater em você, aleluia. E ainda quer ficar com a sua casa, quer ficar com as coisas que é sua, porque agora ele está mais forte que você. E aí o que acontece? Agora ele não te respeita mais, aleluia. E tudo que você tenta falar para ele, aleluia, ele sabe tudo, ele conhece tudo, aleluia. E ele não te aceita mais, aleluia, nem como mais conselheiro dele. Ele passa a ser, aleluia, o xerifão, aleluia, da casa, de tudo. Não é? Então toda pessoa que cresce financeiro, cresce físico, cresce todas as coisas, porque alguém o ajudou, alguém socorreu. É isso que Deus estava dizendo. E depois, aleluia, ele maltrata, aleluia, amém? E ele, por não perceber essas coisas, e tudo vai fazendo parte da vida dele. E aí, então, eles chegaram ao ponto de ser um povo, aleluia, o qual desagradou a Deus, um povo o qual Deus não tinha mais reverência, como um povo o qual ele o sustentava. E aí, então, ele diz no versículo agora 16, e com Deus estranho provocaram os zelos,
e como abominações o irritaram. E sacrificaram, ofereceram a demônios e não a Deus. E o Deus que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco. Aí, então ele diz, dos quais não se estremeceram os seus pais. Você viu, acabou o temor de tudo. Amém? Estava que nem em casa de Maria Joana. Todo mundo que vinha entrava, viu? E aí veio a idolatria, aí veio o pecado, aí veio todas as coisas, aleluia, porque eles, aleluia, se entregaram. Esse tempo atrás eu encontrei uma pessoa e falei, tudo bem, tudo bem. Aí ele estava meio estranho e tal. Aí eu fiquei sabendo que agora ele não é mais um machão. Agora ele afeminou. Ele foi se envolvendo, ele foi deixando se levar, aleluia. Agora ficou daquele jeito, é mesmo? Agora cada um, aleluia, cuida da sua vida, ou descuida dela própria. Agora certamente frequentou uma igreja, e certamente, aleluia, ele poderia, aleluia, ser, aleluia, uma bênção, poderia ter muitas coisas com Deus, um relacionamento, mas como ele se entregou ao pecado mundano da carne, aos prazeres, às coisas, e ele então agora só irrita, Deus não agrada mais. Então aí ele vai agora fazer que outros deuses sejam o Deus dele. Você pode ver todas as pessoas que se separam de Deus, ele arruma uma adoração nova. Amém? Quando vê, ele já está adorando isso, adorando aquilo, ele adora tudo, amém, irmão? Tudo que coloca na frente dele, ele passa a ser um adorador, ele passa, aleluia, a entregar a vida dele, fazer sacrifício, aleluia, viver em torno de adoração a demônios. E foi isso que Moisés falou. Então, depois da ingratidão, depois da falta de atenção, depois da falta de cuidado, da falta de reverência a Deus, aleluia, aí foi se acarretando um monte de coisa, aleluia, que eles, aleluia, adoravam todo tipo de coisa que aparecia. Amém? Então, eles não estavam nem aí, amém, irmão, o que poderia acontecer. Você vê que tem gente, tem um período de moda, a pessoa vai naquela moda. Acaba aquela moda, aí ele já inventa outra. Tem a moda da tatuagem, tem a moda do tipo de bebida que rola, tem os tipos de dança, não é? E muitas vezes os deuses vão surgindo. E se você prestar atenção, daqui a pouco ele está adorando até a própria criatura e não o Criador. Daqui a pouco ele está adorando pau, adorando cavalo, adorando leão, amém? E um dia me convidaram, vai para o zoológico, passear um pouco, leva sua esposa. E eu pensei, né, que no Barão Geraldo tem um mini zoológico. Inclusive, quando mexia com passarinho, eu ia lá. Não sei se ainda tem ali no Barão Geraldo. E lá tem leão, lá tem tigre, lá tem muitas coisas, tudo na jaula. Não é muito grande, mas você entra lá, você vê todos os bichos, lembra? Aqui no Bosque tem também aqui. Uma vez eu fui andar lá, até que é grande ali, né? Andei lá também tem bastante bicho. Na lagoa também tem, né? Não sei se ainda tem os tucanos que ficam lá, né? Já há muitos anos que eu não vou na lagoa, tem os tucanos que ficam lá. Aleluia! E tem gente que vai todo domingo para ver o tucano, aleluia! O tucano tem aquele bicão grande, ele é bonito, né? Os olhos, pá, daqui a pouco ele adora tudo, aleluia! E aí a adoração dele, aleluia, vai sendo misturada, adorando criatura, adorando a paisagem. Aí ele adora, e nem isso se deve adorar. Porque isso é uma criatura que Deus criou para nós, aleluia, termos em benefício, aleluia, do nosso bem-estar. Não para ser adorado. Aí em Deuteronômio 4 ele diz, não fará vaca, nem touro, nem tipo de leão, de animais, nem tipo de coisa para ser adorado, nem réptil que rasteja, porque Deus não mostrou a sua imagem, só falou no meio do fogo para que ninguém adorasse imagem nenhuma. Então, por isso que é duro. É um acarretamento de coisa que quando a gente vai ver, a gente já está na... Aleluia! E certamente, quando vê, a gente está bem longe de Deus. Então, todo cuidado é pouco, porque os demônios já estão esperando, aleluia, que nós iremos adoração de demônios. Né? É isso que Moisés falou. Um dia eu estava no mercado, a mulher falou assim, tem essa imagem, tem esse Deus, tem esse aquilo. Eu falei, a Bíblia diz que já está adorando demônios e não a Deus. Ficou assim, depois de um tempo teve doença lá, me chamou para orar, eu fui e orei,
Essas pessoas não entendem, aleluia, que é um acarretamento de coisa, aleluia, e daqui a pouco a gente está, aleluia, na carne total, está iludido total, aleluia, com as vaidades, com as coisas, aleluia, que nós ficamos envolvidos. E por isso, a adoração a Deus, a lealdade a Deus, a fidelidade a Deus, a unicidade com Deus, a aliança com Deus é quebrada. Porque o Salmo 103, a Bíblia fala ali sobre a aliança que quebra. Porque a Deus, ele diz que é bem-aventurado aqueles que têm a misericórdia de Deus. Por quê? Porque que guarda a aliança, os seus preceitos, e a sua palavra, e os cumpre. Viu? Então, por isso que nós estamos aqui. Porque Deus, ele quer sempre dizer que ele quer fidelidade e adoração sincera e vida só para ele. Deus não aceita a nossa vida dividida, uma hora lá, uma hora cá, o crente gangorro, uma hora lá em cima, uma hora lá embaixo. Eu encontrei várias pessoas, era crente no meio, também que não é mais. Não sou mais dessa religião. Mas porque se mudou, não sei o que, teve algo lá, não gostei e tal, isso aqui, vivendo uma maldição, mas não é, porque surgiu outra coisa. Então é uma pessoa que vai viver de onda. Aí vai na igreja, a onda do dente de ouro, a onda não sei do que, aí tudo que moda, tudo que vem de diferença, ele vai abraçando, aleluia. É um crente, aleluia, que vai ficar contaminado, aleluia, laçado e preso e longe de Deus. Então, por isso que ele diz no versículo, aleluia, 17, sacrifício ofereceram-os a demônio, e não a deuses que não concederam, não conheceram, novos deuses que vieram há pouco. Quer dizer, sempre vai surgir mais, né? Sempre tem a tendência de aparecer mais um, né? A pessoa vai qualquer coisa, é um santo, pá, coloca a imagem dele, amém? Posso adorar agora. Aí você começa a falar um nome, daqui a pouco tem 300 nomes. Eu mesmo tinha mais de 200 deuses, amém? Tinha Deus de todo jeito, Deus do mar, Deus da cachoeira, Deus da mata, Deus de todo lugar. Aleluia. Amém? Que vai vindo assim daqui a pouco, aleluia, você tem uma dúzia de deuses, aleluia. Aleluia. Tudo porque se perdeu, aleluia, da força, do compromisso, da intimidade com o Criador, amém? Virou desatento, virou desapercebido, aleluia. Ficou, aleluia, desobediente. Aí no 18, ao olvidar-se a rocha que te gerou, e te esquecesse do Deus que te deu o ser. Visto isso, o Senhor o desprezou por causa da provocação dos seus filhos e das suas filhas. E diz, esconderei deles o rosto e verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos que não há lealdade. Então você viu que eles se afastaram de Deus, porque Deus não queria um povo mais infiel. E nem um povo desatento, nem um povo, aleluia, que deu as costas para ele, aleluia, e ele então deixou toda a família. E aí a família que era a casa salva, a família que tinha todas as bênçãos de Deus, que Deus abriu os céus e os bons tesouros derramou, agora foram iludidos, enganados com aquilo que era para eles administrar. Porque muitas vezes Deus dá para nós administrar, dá a nossa porção, dá isso porque são promessas dele. E às vezes a gente tem uma coisa boa, Deus já está cuidando, está o suficiente, mas nós quer comprar o maior, quer fazer o maior, quer isso, aquilo, e depois nós ficamos tomados, aleluia, com aquilo ali, amém, irmão? E certamente, tem todo dia, não é errado lavar o carro, mas um dia eu vi um homem na rua, até hoje entendi, né, vendedor de carro, mas todo dia está passando pano, todo dia está passando isso, tudo aquilo. Eu achei assim estranho também, falei, nossa, porque eu limpo o meu carro de vez em quando você pega para fazer faxina, para fazer um trabalho mesmo, né? Você passa quase a tarde inteira, você imagina a semana inteira você tem que lavar carro, cuidar do carro, pintar o carro, fazer isso aqui e tal. Hoje tem lavar rápido, é claro. Tem outras coisas que agem, né? Então você vai lá, paga 30, 40, tem lugar que 60 pau. Mas, irmão, você imagine, come muito tempo da gente. Muitas vezes esse canal do YouTube, né, que nós temos pregação disso aqui, daqui a pouco vai para lá, essa mensagem de Deus, o que acontece também come tempo, amém?
E agora está vindo muito intervalo. Esse dia eu falei, não era assim, né? Toda hora tem intervalo. Você vai procurar alguma coisa, passa propaganda disso aqui, depois vem um bigodinho, outro na parte financeira, o outro porque tem um remédio, não sei o quê. Aí o doutor porque quem tem problema na coluna. Não estou conseguindo fazer isso aqui mais, viu? Eu estava simplesmente procurando um botão de uma panela, né? Eu estou com uma panela para fazer a batatinha agora, porque agora eu vou comer só coisa assada, sem gordura. Por quê? Porque assim é melhor, né, irmão? Economiza óleo e não come muito gordura, porque às vezes você deixa a gordura repetida, depois dá uma dor no estômago. Então vou melhorar meu estilo de vida. Então aqui vocês já entenderam que Deus, aleluia, quer o verdadeiro adorador. Tem amor, Deus, todo mundo procura. Só que um povo ou uma pessoa que Deus procura é o verdadeiro adorador. Todo mundo está procurando a Deus. E todo mundo está dizendo que Ele está no meu coração, que Ele é meu Deus. Não sei o quê. Só que eles não estão falando em espírito de verdade. No Salmo 145:15, a Bíblia diz, aleluia, que perto está o Senhor daqueles que invocam em espírito e verdade, aleluia. Então por isso, irmão, então eles perderam, aleluia, a noção do tempo, a noção das coisas, aleluia, foram, aleluia, derrotados, aleluia, pelo seu estilo de vida. O cristianismo, o evangelho, ou a presença de Deus, é a mudança que há numa casa, numa família, é ou não é? Certamente tudo, aleluia, é organizado, tudo é mudado, a salvação entra na casa, aleluia, a casa prospera, aleluia, é ou não é? E muitas vezes, aleluia, as pessoas vão se tomando, aleluia, por vaidade, por outras coisas, e aonde, aleluia, Deus, aleluia, já não é o centro daquela casa. Aquela casa, aleluia, atrai muitas pessoas, e aí vão colocando coisas, vão ficando tomando tempo daquela pessoa, e aí ele não tem mais tempo. E que ele não tem mais tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para perceber, ou para se examinar, aleluia. Aí ele vai perdendo, e de repente Deus não está mais. E ele se sente vazio, ele se sente, aleluia, que ele tem muitas coisas, mas aquela alma dele, aleluia, tem farta de tudo. Porque certamente é isso, faltando ele, mesmo você tendo tudo, você ficará sem nada, aleluia. E aí onde a pessoa começa a se preencher de outras coisas. Tudo vai se tornando, aleluia, atrativo para ele, aleluia. Ele nunca está satisfeito com nada, ele nunca se sossega, aleluia. Então por isso que nós temos que encerrar. Ele é a rocha, aleluia. Ele é quem opera em nós, para efetuar o querer. Então Deus falou no 20, e disse, esconderei deles o rosto. Verei qual será o seu fim, porque são raça perversa, filho do que não há lealdade. Você pode ver que você encontra desviados, pessoas que não quiseram mais, aleluia, viver compromisso com Deus, e pessoas que foram abençoadas na igreja. Amém? Que Deus acolheu eles, tomou por adoção através de Jesus Cristo, e abençoou, perdoou, justificou, aí arrumou porta de emprego, de repente se tornou um empreendedor, empresário, mudou de carro, mudou de todas as coisas, até a saúde dele mudou. Quando eu fui para a igreja, a primeira vez que eu entrei pelas portas, eu saí pulando, fiquei fazendo física. Você acredita? Eu estava tão preso e laçado que eu passei nessas ruas, quando eu saí da igreja, o muro tudo amarelo, eu li aquelas cores bonitas, eu fui liberto pelo poder de Deus. Porque mesmo tendo todas as minhas cores à minha disposição, todas as coisas, eu não tinha sentido, as cores não faziam sentido para mim, E certamente, aleluia, é uma coisa terrível, aleluia, quando as coisas, aleluia, são como qualquer coisa sem sentido algum. Hoje você viu quantas mortâncias estão acontecendo em família? Pessoas boas, tem carro, tem casa, emprego, tem tudo. E estão matando mulher, marido, filho, isso, aquilo, por herança, por essas coisas. O que está acontecendo, aleluia? Todo mal, aleluia, está sobrevindo, porque Deus não está mais e não pode estar naquela casa. Deus não pode guiar, Deus não pode direcionar. Muitas vezes você vai falar para a pessoa que Deus quer, aleluia, salvá-lo, abençoá-lo, e Deus quer que ele seja adorador, que ele seja fiel a Deus, que ele entre nos caminhos de Deus, que ele ande na presença de Deus. Ele mente para si mesmo, eu já ando com Deus, Deus está comigo, Deus está no meu coração.
E nós sabemos que não, porque quando Deus está no coração, aleluia, nós cumprimos o primeiro mandamento. Amará a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, quer dizer, de todo o seu desejo. Então, Moisés, não vai dar para terminar, você vê que no versículo 44 agora, Moisés então terminando e já dizendo através do cântico, que ele falou, olha, as coisas têm que ser levadas a sério com ele, porque certamente, o Senhor é Deus, é Deus que cuida dos povos, do seu povo. Versículo 44. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico, e aos ouvidos do povo. E ele, Josué, filho de Num, tendo Moisés falado todas essas coisas, essas palavras, E todo Israel disse-lhe, aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos e cuide de cumprir todas as palavras desta lei. Aleluia! Porque esta palavra não é para vós outro coisa vã, antes é a vossa vida. E por essa mesma palavra prolongareis os dias na terra do qual passando o Jordão, ides para possuir. Então você viu que tudo que Deus queria fazer, da longevidade de vida e no final a vitória, aleluia. Então Moisés falou que toda palavra que Deus falou, que tudo que ele estava dizendo, aleluia, agora eles tinham que atentar para aquilo, esse cântico, aleluia. E certamente o que estava de ouvido atento, ligado, aleluia, não tinha outra coisa, aleluia, porque só a vida de Deus, aleluia, é a verdadeira vida. E não há outro, aleluia, que poderá dar a vida que ele dá. Que Jesus falou em João 10, ele diz, eis que eu vim para dar vida e vida em abundância, aleluia. Às vezes a gente, aleluia, sente a falta dele por um segundo. Se você tem uma comunhão, já sentiu ele, como é terrível, A gente se sente nulo, se sente incapacitado, aleluia. Você pode ver, se a gente não orar, isso aqui parece que não tem sentido as coisas para nós. Se nós não viermos exaltar, invocar o nome dele, ler a palavra dele e procurar andar segundo a palavra dele, parece que a gente se sente, aleluia, desconfortável. Porque é um novo caminho, amém? É um novo estilo de vida. O cristianismo, ele traz um novo nascimento. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, você não sabe, tem que nascer de novo da água do Espírito. Eu tenho que encerrar, está dentro do horário. Se o irmão conseguir colocar só um louvor para nós, amém? Eu quero exaltar a minha rocha da minha salvação. E se você for mais para frente, você vai procurar, assim você vai encontrar Moisés falando sobre a rocha. Deus, tratando sobre aquela rocha que Isaías diz no capítulo 32, que tem aquele louvor, prepara ele, outra hora, aleluia, que é aquele louvor que você cantou no domingo, que é sobre a sombra das rochas, aleluia. Porque o próprio Jesus veio como uma rocha no meio do povo, para que ele guardasse a fidelidade. E ele diz, aleluia, para as suas palavras. E ele diz o quê? Que ele ia proteger, guardar, ele ia fazer águas do deserto. Por quê? Porque há muita perversidade, há muita maldade, e sem ele a gente vai cair no laço. Vai ser enganado, aleluia, por todas as coisas, e vai entrar tantas coisas nas nossas vidas, que de repente a gente estará cheio de bagagem, cheio de coisas, aleluia. E se nós, aleluia, não acordarmos, despertarmos, se arrependemos, o que vai acontecer? Nós perderemos Deus na nossa vida e a nossa salvação, aleluia. Aquele sonho de Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, riba, vai glorificando a Deus nessa noite, aleluia. Oh, oh, Espírito Santo. Oh, Espírito de poder, aleluia. Oh, Deus bendito seja o nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor nessa noite, aleluia. Vamos adorar, aleluia, a nossa rocha, aleluia. Que chova doutrina como vale, aleluia. Que o céu se abra, aleluia, neste momento, e a palavra atinja o seu coração nesta noite, aleluia. Que Deus possa
aleluia, cada dia mais nos abençoar com toda sorte de provisão, aleluia. Sei que tem ciúme da minha adoração. Abre sua boca para adorar a Deus, aleluia. Não há outra além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Não fica desapercebido na presença dele. Eis aliança contigo diante do altar. Oh, aleluia. Não há igual a aliança dos homens, onde o fogo não consome. Quem pode quebrar? Enche meu coração do teu memorial. Pode provar minha fidelidade em ti. Ainda que tu me peças a te entregar a minha vida, meu maior tesouro, por ti entrarei. Abra mão dos meus sonhos, que a vida me deu, e gostinho do teu reino, e não do meu eu. Escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar o sonho de Deus. Oh, aleluia, sei que tem ciúme. Uma vez Deus falou isso para mim, que ele tinha ciúme da minha adoração. Eu falei, Deus, eu estou andando quase do lugar sozinho, para todo lugar. Deus falou, eu não quero que qualquer um anda com você, eu tenho ciúmes, aleluia. Eu estou zelando da sua vida. Eu estou andando com você, eu estou cuidando de você, aleluia. E aí eu entendi, aleluia, que Deus nos separa da aliança contigo. Como a águia guia dos seus filhotes, assim o Senhor guiava o seu povo, com melhor, com leite, com coalhada, com mel. Mas eles abandonaram ele. Eles deram coisa, se esqueceram, aleluia. E aí a vida desandou, aleluia, e perderam a presença dele. Olha, pode provar minha fidelidade diante. Ainda que tu me peças a te entregar a minha vida, é o maior tesouro, por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, que a vida me deu, digo sim no teu reino, e não o meu eu. Escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar o sonho de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, rebassuri da caramba, surienda, mamãe. No rido escurienda, oh, rocha. Oh, rocha. Oh, rocha. Escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar o sonho de Deus. Oh, graças te damos, ó Pai. Deus, cada pessoa que está aqui, talvez, ó Deus, está sentindo alguma dor,
Pai, talvez está com algum problema, Senhor. Pai, talvez está precisando de uma provisão do Senhor nesta noite. Deus, para que ele possa ter uma vida digna, Pai. Pai, eu sei que quem, Senhor, pode dizer do Senhor é o homem. Pai, porque o Senhor nunca desviou, Senhor. Pai, o Senhor nunca quebrou a aliança. Então entra, Senhor, nesta noite, Pai. Pai, com o melhor que o Senhor tem para nós, Deus. Porque certamente eu vivo a sua palavra. Vai, porque a sua palavra que mantém alerta, a sua palavra que demonestra, exorta, direciona, que fortalece, a tua palavra que muda tudo, Pai. Pai, então o céu esteja aberto agora e coisas aconteçam, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus, Pai, e nós estamos debaixo do seu cuidado nessa noite. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Que a consolação do Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Vão em paz e que Deus abençoe. Em nome de Jesus, está encerrado para a glória de Deus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus.